It's fun time. Hoje finalmente começam os playoffs da NBA de 2018. É um momento que todo mundo aguardou e todo mundo esperou para acontecer. Por isso é que a gente do Buzzer Beater veio fazer umas previsões dessa primeira rodada de playoffs. Previsões furadas, como todas as previsões que a gente faz, tanto que aqui embaixo no link a gente coloca o nosso podcast que a gente fez, as previsões dessa temporada da NBA, e muitas delas foram furadas, mas são previsões do que a gente observa e do nosso senso comum de conseguir achar alguma coisa. A gente vai analisar jogo a jogo para ver quem vai passar e vamos dar um chute de quantas vitórias e quanto tempo durará a série. Vamos começar pelo Oeste. Houston Rockets versus Minnesota Timberwolves. Nessa temporada, o Houston conseguiu o que muita gente duvidava, desbancar o Warriors como a melhor equipe de toda a NBA. Não apenas pelos resultados apresentados, mas pelo basquete visto dentro de quadra. É absurdo quão certo deu a combinação de James Harden e Chris Paul. No vídeo dos melhores negócios dessa temporada, eu já apontava o Chris Paul e o James Harden como sendo uma das principais duplas e o Chris Paul como sendo o melhor negócio dessa off-season. E foi o que aconteceu. Ambos melhoraram e não se anularam nessa temporada, muito fruto do trabalho de Mike D'Antoni, que também é um dos candidatos ao técnico do ano nessa temporada. O banco, por incrível que pareça, ganhou uma excelente profundidade com a chegada de Mbah a Moute, PJ Tucker, Joe Johnson e Gerald Green. Além disso, Clint Capela, o pivô da equipe, se tornou um dos melhores pivôs de toda a liga, sendo o principal oponente de Victor Oladipo como jogador que mais evoluiu. Pelo lado do Timberwolves, apesar do êxtase de voltar aos playoffs depois de 14 temporadas, na batalha campal que foi o último jogo contra o Denver Nuggets, a gente pode dizer que essa temporada no geral foi meio decepcionante. Todos os prognósticos, todos os analistas, inclusive os nossos, apontavam para uma colocação muito melhor e mais garantida da equipe dos Lobos. Tudo bem que a lesão de Jimmy Butler atrapalhou um pouco os planos da equipe, mas de qualquer forma, era pro elenco ainda assim dar conta. Não deu. Conseguiram o oitavo colocado, mas a gente pode dizer que esperávamos mais. Eu espero que nessa série tenha uma varrida do Houston Rockets. Não tem muito por que esperar algo diferente. Na temporada regular foram 4 jogos e 4 vitórias da equipe dos Foguetes. Por isso, o time tem tudo para passar sem sufoco. Agora a gente vai falar de Golden State Warriors e San Antonio Spurs. É meio estranho a gente pensar que essa foi a final da conferência na última temporada da NBA. Mas essa é a pior temporada do Golden State Warriors desde que a Steve Kerr assumiu, e também é a pior temporada do San Antonio Spurs em anos. O motivo? As lesões. Do lado do Spurs, Kawhi Leonard mal jogou esse ano e não tem expectativa de voltar tão cedo. Stephen Curry está fora da primeira rodada dos playoffs e o time perdeu durante alguns jogos Kevin Durant, Draymond Green, Klay Thompson, Patrick McCall, Jordan Bell e Andre Iguodala. Percebeu como que o departamento médico teve que trabalhar nos lados de Oakland e de San Antonio, né? Mas, analisando como um todo, com Kawhi ou sem Kawhi, a expectativa é que o Warriors saia vencedor. Se o ala voltar, a diferença entre as duas equipes diminui e LaMarcus Aldridge tem mais alguém para ajudar no ataque. Mas mesmo com ele, a expectativa seria de uma vitória por 4-2 ou 4-3 Warriors. Sem ele, chuta um 4-1 para a equipe dourada. Portland Trail Blazers versus New Orleans Pelicans. Nessa temporada o West ficou maluco, até a última rodada ainda não havia sido decidido quem seria o terceiro colocado e tanto o Pelicans quanto o Blazers poderiam ter mando de quadra. Dá para ter uma noção do nível de equilíbrio desse jogo. Do lado do Blazers, Damian Lillard nunca foi tão bom e tão eficiente quanto nessa temporada. Ele se colocou como um dos 5 melhores jogadores, levando o time do Blazers a um lugar que os analistas não imaginavam. A combinação de backcourt com CJ McCollum fez com que essa equipe tivesse excelente poder de fogo. Nurkic, desde o início junto da equipe, fez com que a defesa melhorasse. Quanto ao Pelicans, a equipe sofreu um duro baque quando DeMarcus Cousins perdeu a temporada por lesão, mas mesmo assim, liderados por um absurdo Anthony Davis, a equipe continuou evoluindo e acabou com uma sequência milagrosa de 17 vitórias e 8 derrotas. Pós-All-Star Game, uma das melhores histórias de Emeka Okafor, que voltou à NBA para um lugar de titular depois de tanto tempo. Quem leva melhor? Esse é o confronto mais difícil de apontar, mas se eu fosse chutar seria Blazers em 7 jogos. Como um todo, o time de Portland é mais equilibrado e tem mais opções ofensivas, mas não se surpreenda com Anthony Davis jogando um capeta e destruindo tudo. Oklahoma City Thunder versus Utah Jazz. Esse é o jogo meio que dos opostos, apesar da quarta colocação, o Thunder foi de certa forma decepcionante nessa temporada. Todo mundo achava que o Big Trio, Westbrook, Paul George e Carmelo Anthony fosse dar muito mais certo do que realmente deu.
O time que perdeu Andre Robertson por lesão se mostrou muito desequilibrado e sem estrutura bastante para melhorar. Já o Jazz é o oposto. Depois de perder Gordon Hayward, a equipe imaginava figurar bem abaixo nessa temporada. Mas com a constante evolução defensiva de Rudy Gobert, a boa temporada de Ricky Rubio e também a explosão do Hulk Maravilha Donovan Mitchell, a equipe chegou bem aos playoffs. O time tem a melhor marca desde janeiro, com 29 vitórias e apenas 8 derrotas. Chega, digamos, mais quente que o Oklahoma nessa fase. Por isso, a minha aposta é do Jazz vencendo essa série em 6 jogos, 4-2 pro Jazz. O time é, nesse momento, melhor que o time do OKC. Está num momento muito mais interessante. Tudo bem que os jogadores mais veteranos do time de Oklahoma podem aparecer bem nessa fase dos playoffs, mas a minha aposta é que isso não aconteça ou não seja o bastante. Agora a gente vai mudar pro leste. E pro leste, o primeiro confronto é de Toronto Raptors e Washington Wizards. Apesar de serem figurinhas carimbadas nos últimos anos dos playoffs, essa é apenas a segunda vez que os dois se enfrentam na pós-temporada. Na primeira, em 2015, a situação era completamente diferente, o time de Washington varreu o Toronto por 4-0. Hoje o Toronto é a melhor equipe do leste. A gente já fez um vídeo que está no card explicando o poder do time do Raptors. Muito tem a ver com a melhora na movimentação da bola, que fez com que DeMar DeRozan melhorasse muito seu número de assistências, e também tem a ver com o aumento do arremesso de longa distância, com 968 certos, 243 a mais que na temporada anterior. Kyle Lowry fez 238 essa temporada, um recorde para o Raptors. No caso de Washington, essa temporada foi mais de desapontamento do que glórias. Depois de um bom ano chegando às semifinais das conferências, esse ano a equipe perigou não ir para os playoffs. A coisa boa foi ver que o time não depende de John Wall, na verdade foi até melhor sem ele. A boa novidade foi Tomas Satoransky, que substituiu o armador e obteve 10.4 pontos, 6 assistências e 4.6 rebotes de média. Analisando friamente, mesmo que nessa temporada tivéssemos um 2-2 durante a fase regular, eu aposto numa varrida nessa série. É óbvio que não podemos subestimar o John Wall, do Washington Wizards, Bradley Beal, Otto Porter e todo o time do Wizards. Mas o time do Toronto é realmente muito bom. É a melhor versão desse time que vem sendo construído há um bom tempo e finalmente deu frutos. Destaque para DeRozan, top 5 jogadores dessa temporada. Agora vamos de Boston Celtics e Milwaukee Bucks. São 5 vezes que os times se enfrentaram nos playoffs, o Boston leva melhor com 4 vitórias e 1 derrota. Por conta das lesões de suas grandes estrelas, Kyrie Irving e Gordon Hayward, essa logo no início da temporada, o Boston Celtics vai ter 3 escolhas do time do draft nas primeiras posições do time em quadra, com Terry Rozier como armador, Jaylen Brown como alarmador e Jason Tatum como ala. O time, aliás, mostrou que Brad Stevens sabe realmente utilizar o seu elenco ao máximo, com 8 jogadores do time fazendo mais que 10 pontos por jogo. São eles Kyrie Irving, Jaylen Brown, Jason Tatum, Al Horford, Marcus Morris, Terry Rozier, Marcus Smart e Greg Monroe. O time do Milwaukee começou destruindo nessa temporada, mas acabou caindo bastante de rendimento durante o restante do ano. A demissão de Jason Kidd tem muito a ver com isso, o time não repôs o nome com um técnico. Mesmo assim, foi possível ver a confirmação de Giannis Antetokounmpo como um dos grandes nomes de toda a NBA. Ele terminou a temporada com 26.9 pontos e 10 rebotes de média. Além disso, o time vai poder contar com seus melhores jogadores, algo realmente raro nessa equipe, que agora está livre de lesões. Durante a temporada foram 2 vitórias para cada lado. Nesse momento, nos playoffs, a expectativa é que Boston saia vitorioso. Mas, por conta da explosão de Giannis e da possibilidade do time se acertar nesses jogos, é possível que o Bucks ganhe 1 ou 2 jogos, principalmente em casa. Mas é difícil de prever algum revés, que o Bucks saia vitorioso nessa série e que o Boston seja eliminado. Vamos agora de Philadelphia 76ers, Trust the Process e Miami Heat. Ninguém imaginava que o processo ia dar tão certo em tão pouco tempo. Brett Brown, mesmo sem um principal jogador da equipe, Joel Embiid, conseguiu fazer 16 vitórias seguidas no fim da temporada, um recorde. Se deve muito ao desempenho do pequeno Magic Johnson Ben Simmons, com um triplo-duplo de média. O time foi assim o que teve a maior subida de rendimento da temporada passada, subindo de 28 vitórias a 52. Pelo lado do Miami Heat, o time de Eric Spoelstra teve um ano de altos e baixos. Sem uma grande estrela, o time viu o coletivo surgir como a principal característica da equipe. 9 jogadores fizeram 10 pontos ou mais de média, incluindo Goran Dragic, principal nome do Miami. Eu posso apontar 3 grandes surpresas, Kelly Olynyk, Josh Richardson e Bam Adebayo, mostrando nomes interessantes a longo prazo. Aposta aqui que a Philadelphia vença por 4-1. O medo, entretanto, é que a equipe é muito jovem e isso pode acabar pesando no emocional e no psicológico. A equipe do Miami no geral também mas tem Dwayne Wade saindo do banco e Goran Dragic podendo segurar as pontas.
Mas no geral, principalmente pelo bom momento, o time do Sixers é bem favorito. E chegamos ao último confronto e talvez um dos mais interessantes dessa primeira rodada: Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers. A dúvida que fica é, será que mais uma vez nos playoffs o LeBron vai conseguir dar um bust no seu nível? A regra diz que sim. É a segunda vez seguida que o time de Bron enfrenta o Pacers no playoff. Ano passado foi 4-0, mas não se engane pelo resultado, foi bem disputado. O Cavs venceu apenas por 6 pontos de diferença em cada partida. Analisando no geral, esse ano foi bem mais atípico pro LeBron. Muita mudança no elenco, problemas de relacionamento e dificuldade pro time engrenar. Mas uma coisa continua a mesma: ele é um dos melhores jogadores da temporada, por isso ele é um dos principais candidatos a MVP. Pacers também é uma das melhores histórias da temporada. Trocou seu melhor jogador por 2 jogadores desacreditados e acabou conseguindo sair melhor que antes. Oladipo virou uma estrela e facilmente é o jogador que mais evoluiu esse ano. Sabonis virou um reserva extremamente representável. Bojan Bogdanovic, Thad Young, Darren Collison e Miles Turner também foram muito bons, além do carisma de Lance Stephenson. Nesse jogo, nessa série, temos uma incógnita. Durante a temporada regular, o Pacers venceu 3 dos 4 jogos, mas não podemos duvidar nunca do modo playoffs do LeBron. No geral, ele sempre melhora seu desempenho. É que nessa temporada, o desempenho da temporada regular já foi absurdo. Será que ele consegue melhorar isso? A questão é ver como isso se dá. Aposto ainda em vitória do Cavs, mas não será varrido. Aposto num 4-2, mas sinceramente, pela capacidade de disputa dessa série, eu torço por um 4-3. E aí? Me diz aí no comentário qual que você acha que vai ser o resultado dessas séries de playoffs. Espero pra ouvir sua opinião. Estou muito ansioso por isso. É isso aí, galera. Falou, até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê amanhã. Falou!